Olá, sou Trinidade Costa e quero que você seja bem-vindo ao Pódio. E para iniciarmos, eu conto com a presença da professora do curso de Direito do Centro Universitário da Amazônia, ela que é licenciada em História, mestra em Direitos Humanos e doutora em Ciências Sociais e advogada. Eu tenho a honra de conversar com a professora doutora Nazaré Rebelo. Que bom lhe ver no pódio, professora. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, professor. Estou muito feliz de estar aqui para poder contribuir aí para a disseminação um pouquinho do conhecimento sobre o nosso trabalho aqui na UNAMA. Professora, a senhora já atua há algum tempo na área da advocacia, a senhora tem uma longa caminhada. Conte para a gente um pouco dessa sua trajetória e desse carinho tão grande que a senhora tem pela área da justiça. Eu já sou advogada, já tenho alguns anos, foi o meu segundo curso, o curso de Direito, eu já tenho curso de História também. E a advocacia, ela vai buscar efetivar a justiça. É a única profissão que tem na Constituição Federal, no artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça. E nós é que levamos as demandas dos nossos clientes, nós que vamos buscar a efetivação da justiça para causas diversas, dependendo da área que nós atuamos. A senhora é coordenadora do projeto de iniciação científica do curso de Direito. Nesse projeto, os alunos têm a oportunidade de complementar sua formação acadêmica e despertar a vocação científica. O aprimoramento e conhecimento na área jurídica ele é preparado para a vida profissional desse aluno, né? Dentro dessa perspectiva, de que forma a iniciação científica ela contribui com a formação do aluno dentro do curso de Direito? Bom, a iniciação científica ela é pensada justamente para incentivar a pesquisa científica dentro do curso de Direito. Por que ela é importante? Ela vem trazer um cabedal de conhecimentos que somente a graduação não vai proporcionar ao aluno. Por quê? Ele só vai fazer um trabalho assim grandioso, com mais envergadura, no momento que ele chegar no TCC. E a iniciação científica, não, ela proporciona que o aluno ele tenha ali uma proximidade com o mundo da pesquisa, que pode ser uma pesquisa teórica, mas eu sempre incentivo os meus alunos e alunas a buscarem uma pesquisa de campo, porque o direito ainda é carente um pouco de pesquisa de campo. E essa pesquisa, nós estamos aqui numa região, que é a região amazônica, no coração aqui, né, da região amazônica, e nós temos uma vastidão de possibilidades para fazermos pesquisa, tanto dentro da cidade, no caso aqui Santarém, ou nas outras cidades próximas, que a gente tem essa característica. Santarém é uma cidade de universitária, então nós temos alunos de várias outras cidades. Eles podem fazer essa pesquisa também nas suas cidades e trazer o resultado dessas pesquisas. Nós tivemos, por exemplo, no primeiro projeto, nós tivemos 2 alunas que fizeram pesquisa, tanto aqui em Santarém, como também em Itaituba e Alenquer. Temos uma outra que fez a pesquisa em Oriximiná. Então, são várias pesquisas que nós vamos agregando e esses alunos, quando saem, eles têm aí um aporte de conhecimento muito grande em razão dessa pesquisa toda que foi desenvolvida durante um ano. Olha que interessante essa participação dos alunos. E eles gostam de se envolver nesse campo da pesquisa, principalmente quando é na área externa, que eles vão a campo. Eles têm muito interesse, professora, por isso? Olha, eles estão começando a apresentar esse interesse. Terminou aquela ideia do direito, está só nos livros, está só dentro dos escritórios, dentro da academia. O direito está em todos os lugares. Basta ter o ser humano que o direito está lá. Pode até não ser o direito escrito, mas o fenômeno jurídico está presente, porque sempre a gente tem regras a seguir. E o direito é isso, é um cabedal aí, é uma conjunção de regras que vão determinar o nosso comportamento, mas também vão trazer direitos para nós. Então, no momento que eles ingressam nesse mundo da pesquisa, eles começam a ver outras perspectivas, outras formas também de perceber o direito e de aplicabilidade do direito em busca da justiça. É importante essa vivência dos alunos com outras realidades, né, professor? Que eles podem colocar na prática o conhecimento adquirido em sala de aula. Com certeza, porque eles vão ver uma realidade muitas vezes diferente da dele, que eles estão acostumados. Nunca viram alguém, vamos dizer, pescando um ribeirinho, alguém que está ali coletando açaí, uma pessoa que está num determinado local que vai receber um empreendimento de grande envergadura. Então, todas essas questões, elas possibilitam
um leque aí de conhecimento para os alunos, porque eles vão atrás daquilo que eles querem descobrir. Eles vão construir aí uma problemática e, a partir dessa problemática, eles vão buscar o conhecimento. Eles podem refutar aquilo que eles pensaram logo no começo, mas também eles podem ali confirmar todo aquele pensamento que eles já tinham sobre determinada questão. Que bom esse interesse aconteça por parte desses alunos, né? O direito ele é uma área que ele é muito abrangente, né? Tem vários segmentos dentro do direito. E o direito civil é um ramo do direito que eu sei que ele regula as relações jurídicas entre as pessoas, sendo fundamental para o exercício da cidadania e para a segurança jurídica das relações privadas. De uma forma bem sucinta, professora, como o direito civil contribui para que tenhamos uma sociedade bem estruturada? Bom, o direito civil ele vem justamente, como tu bem falaste, regular relações entre particulares, tanto é que ele é classificado como no ramo do direito privado. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai, por exemplo, dizer quem são as pessoas capazes, quem são as absolutamente incapazes, quem são relativamente incapazes. Então, nesse momento, ele vai regulando as relações. Ele vai trazer a possibilidade de alguém que sofreu um dano ir buscar a reparação desse dano. Por exemplo, um acidente de trânsito, que aqui em Santarém a gente está tendo muito. O que é que pode acontecer? Alguém que sofreu um dano ir atrás daquela indenização, ou seja, para tentar equilibrar essas relações. Temos aí também os direitos da personalidade, que está ali entre o artigo 10 e 21 do Código Civil. Temos também o direito das empresas, regulado também pelo direito civil. Temos o direito das famílias, regulado também. Direito das sucessões, que vai trazer, quando a pessoa morre, quem é que tem direito à herança, como é que é feito o inventário. Então, todas essas questões estão previstas dentro do Código Civil, para justamente trazer um equilíbrio nas relações entre os particulares. E, professora, podemos dizer, de um modo geral, que a composição étnica brasileira ela é oriunda de 3 grandes principais grupos étnicos, que são os indígenas, africanos e os europeus. Desde 2001, a implementação das primeiras iniciativas que ampliaram as oportunidades dos estudantes negros no acesso ao incentivo universitário e também as cotas raciais para o acesso ao ensino superior, são aplicadas pelas diversas universidades públicas por meio de reservas de vagas. Cada universidade passou a adotar de uma forma, dentro dos seus critérios, essa forma diferente para fazer a seleção desses alunos, estudantes cotistas. Professora, quando eu falo de cota, eu já não estou sendo segregador, discriminatório? Não, pelo contrário. Nós temos aí a discriminação positiva, porque o Brasil, historicamente, é o país que mais recebeu pessoas escravizadas no mundo, pelo Porto do Rio de Janeiro, e também nós tivemos quase 400 anos de escravidão. E quando houve a abolição, vamos dizer assim, lá em 13 de maio de 1888, essas pessoas ficaram totalmente desamparadas. Elas não tinham nada que as, vamos dizer, segurasse ou desse uma segurança jurídica para elas. Elas não tiveram direito a uma indenização, não tiveram direito à terra, elas não tiveram direito a formações, a políticas públicas que as amparassem naquele momento. Então, foram pessoas que foram jogadas na sociedade sem mínimo possível de sobrevivência. Então, nada mais justo que hoje o nosso país ele vá buscar essa forma de reconhecimento. Por quê? Porque eles construíram esse país. A mão de obra era essencialmente negra, escravizada. Então, quem construiu esse país? Foram eles. E também não podemos esquecer que os indígenas eles passaram pelo processo de escravidão, processo de segregação, de genocídio mesmo. E eles também têm as cotas voltadas para esse segmento social, e eu vejo como uma reparação histórica. Não é algo que discrimina. Não vai dizer, porque entrou pelas cotas, ele tem um conhecimento menor, ele tem uma capacidade menor. Pelo contrário, depois de todos esses anos de cotas, nós já temos vários estudos que demonstram que esses alunos que entraram pelas cotas, eles têm a mesma possibilidade, ou muitas vezes até a mais, do que aquele que entrou pelo vestibular ou pelo tradicional. Pelo vestibular tradicional que as universidades oferecem.
Então, para mim, é uma reparação histórica e é um dever do Estado brasileiro e da sociedade brasileira também. Então, no momento que eu digo, não fui eu que escravizei, mas eu gozo até hoje, vista como uma mulher branca, eu gozo até hoje de tudo que a minha família teve ali de benefício no momento que escravizou pessoas. Isso é importante para a sociedade, né? Que o governo reconheça e faça esse reparo dessas pessoas que necessitam, para que a gente possa viver numa sociedade mais igualitária, né, professor? É fundamental que isso aconteça. Sim, porque é uma forma dessas pessoas adquirirem direitos, elas tenham acesso a bens, a serviços que a maioria da população que é branca tem, né? Quem é que entra na universidade pública, na maioria? São pessoas brancas que tiveram uma escola, tiveram acesso a uma escola particular, não tiveram grandes dificuldades na sua vida. Tem muita gente branca que nunca pegou um ônibus na vida. Então, essas pessoas que vêm de classes diferenciadas, que estão, vamos dizer assim, à margem da sociedade, elas necessitam, elas precisam estudar. Porque se todo mundo tiver direitos, o país fica melhor. O país vai crescer e vai atender às demandas que muitas vezes a gente não consegue atender. Por exemplo, eu fui fazer uma palestra no Elcione Barbalho. E aquilo me tocou muito. Por quê? Porque eu conheci um garotinho extremamente inteligente, com 11 aninhos, e ele não sabe ler ainda. Oh, que pena, hein? Então, ele é super inteligente, ele participou da palestra, tanto minha como do outro profissional que foi fazer a palestra antes, sobre drogas, e ele participou muito. Ele tinha um vasto conhecimento a partir da experiência dele, uma criança de 11 anos. Então, fazer esse comparativo de uma criança de 11 anos que estuda num colégio particular, ele está muito à frente desse que não sabe nem ler direitinho. E ele me contou isso com muita tristeza, dizendo que ele ainda não sabe ler com facilidade. Ele já sabe as letras e tal, mas ele não tem a habilidade da leitura tão rápida, com interpretação de texto e tudo mais. É bom que existam esses direitos e que eles sejam respeitados para a gente ter uma vivência melhor social aí, né, das pessoas. Com certeza, porque o direito à educação é um dever do Estado e um direito de todos, assim como a saúde também, a seguridade social. Então, nós precisamos buscar esses direitos, e não só para um segmento social, mas para a população brasileira como um todo. E, professora, nós temos o estudo da hermenêutica, que busca compreender o significado e a intenção de um autor ao produzir uma obra. Esse estudo abrange diversas áreas do conhecimento e tem sido fundamental para a interpretação de textos religiosos, jurídicos, filosóficos, entre outros. De que forma a hermenêutica se aplica na formação dos alunos na área do direito? Olha, uma das minhas disciplinas favoritas é a hermenêutica, porque a gente pode trabalhar com inúmeras possibilidades. Então, eu sempre trabalho com casos concretos e faço eles verem a aplicabilidade da lei. Então, a hermenêutica ela traz assim, uma possibilidade muito grande de apresentar para os alunos que não é só aquilo que está descrito na lei literalmente, mas a possibilidade de pensar para além daquilo. Agora, nós tivemos uma decisão muito recente da possibilidade de um trisal, que são 3 pessoas que vivem uma relação afetiva, registrar essa união estável e, como uma das moças está grávida, vão poder registrar a criança, o filho deles, no nome dos 3, o que é uma coisa muito inovadora dentro do direito. Por quê? Tanto no Código Civil como na Constituição, a permissão ali, a possibilidade, melhor dizendo, de um casamento, de uma união estável entre 2 pessoas. E essa decisão veio de uma juíza, é uma decisão monocrática de uma juíza só, mas abriu uma possibilidade. Mesmo que tenha o recurso, já abriu uma possibilidade. E mostra que a hermenêutica ela tem que ser pensada a partir do caso concreto. Eles já tinham 10 anos, eles já têm 10 anos de relacionamento afetivo entre eles 3. Então, isso possibilitou toda essa conformação do caso concreto, da realidade vivida por eles, possibilitou a sentença sair favorável no sentido de que eles possam registrar a união estável e mais, que eles possam registrar o filhinho no nome das 2 mulheres e do rapaz. Olha que interessante, né? A justiça ia fazendo e acontecendo mesmo na prática.
Isso é fundamental mesmo para que nós vivamos melhor dentro da nossa sociedade. Nós vamos falar de um outro assunto, que é com relação à questão ética na pesquisa com seres humanos, que é um tema de extrema importância na área do direito. A senhora é membro do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, o CEP da UNAMA Santarém. A pesquisa voltada a essa área com seres humanos, ela envolve realização de estudos e de experimentos que visam gerar conhecimento científico. E sobre esse tema, tem surgido o interesse de estudantes do curso de Direito? Se tem, como é orientado pelos professores para garantir a confidencialidade e a privacidade dos participantes da pesquisa? Nós precisamos ter a intenção de respeitar aquilo que as pessoas querem apresentar para nós. Se a pessoa não aceita que o nome dela seja apresentado num TCC, por exemplo, ou até mesmo no projeto de iniciação científica, nós temos que respeitar isso. Ela quer dar entrevista, ela quer participar ali da pesquisa, mas ela não quer ser identificada pelo seu nome. Pode ser colocado somente as iniciais ou colocado um nome fictício. Mas isso tudo a partir dessa análise que vai ser submetida ao Comitê de Ética. Porque todo o trabalho que vai envolver seres humanos, na pesquisa mesmo de campo, você tem que ter esse aporte. Você tem que saber como você vai chegar nessas pessoas, se você tem a entrada, se você conhece alguém, se é possível você fazer aquela pesquisa. Temos aí os termos também para poder ficar tudo ajustado, como é que vai ser a pesquisa, quem é que vai participar, como vai ser essa participação. Então, todas essas questões devem ser submetidas ao Comitê de Ética para poder serem avaliadas e só então o aluno vai poder apresentar o seu trabalho, começar a fazer o seu trabalho. E, professora, mas essa pesquisa que fala quando envolve seres humanos é no campo geral ou é só específico, voltado à saúde? Por exemplo, o nascimento de uma pessoa ou um transplante, de alguma coisa nesse sentido. É de uma forma ampla, envolver o ser humano dentro de uma pesquisa tem que passar pelo comitê de ética, é assim que funciona? No caso do direito, você tem que ter esse cuidado, né? Eu posso falar muito mais pelo direito, mas como é que a gente faz? A gente submete ao comitê de ética. Por quê? Porque também tem confidencialidade no momento que a gente faz uma pesquisa de campo com seres humanos, mesmo que seja na área de humanas. Porque eu não posso contar particularidades daquela pessoa e fazer uma exposição da vida dela. Eu tenho que ter esse critério, eu tenho que saber até onde eu posso ir. Por exemplo, uma questão de adoção. Muitas vezes, aquela adoção, a família quer que fique restrita àquele ambiente familiar, não quer que saia para a sociedade a ideia de que aquela criança foi adotada. Enfim, são várias questões que nós precisamos verificar. O sigilo é fundamental, né? E no direito, mesmo nos processos judiciais, que a regra é que sejam públicos, nós temos também alguns processos que correm em segredo de justiça, muito mais para o lado do direito das famílias do que outros casos. Então, o que é que precisa? Precisa submeter ao comitê para poder saber se aquela pesquisa ela está de acordo com as regras éticas que devem ser seguidas, obrigatoriamente. Olha, muito bem. E para finalizarmos, eu observo de alguma forma que a senhora está constantemente envolvida em questões sociais, tais como trabalhos e espaços que as mulheres ocupam na sociedade, as mulheres quebradeira de coco, babaçu, a questão do socioambientalismo, comunidades quilombola, entre outras situações que a senhora está sempre, de alguma forma, envolvida ali, fazendo alguma atividade ou fazendo palestra, a senhora está sempre ligada. E também sei que a senhora está afiliada ao partido que mais se preocupa com os direitos das pessoas, que é o Partido dos Trabalhadores. O que leva a senhora a estar envolvida em movimentos sociais? A senhora acredita que é possível mudar a sociedade que vivemos? Eu acredito. Porque se a gente não acreditar, para que a gente está aqui, né? E uma das formas que eu vejo é você ter participação política efetiva. E a política a gente faz todos os dias, não só a política partidária, mas todo dia. Basta eu estar falando aqui contigo que a gente está fazendo política. E eu acredito muito na mudança, principalmente levando e buscando sempre o conhecimento, né? Sempre a gente tem algo a aprimorar,
Sempre a gente tem algo a mudar, tanto no nosso pessoal como no nosso profissional. E se podemos contribuir para que as pessoas também tenham acesso ao conhecimento, que é algo muito difícil no nosso país, porque a gente tem toda uma dificuldade aí em relação às questões educacionais, eu penso que cada um de nós fazendo um pouquinho, a gente consegue mudar. E a gente consegue fazer com que as pessoas percebam a necessidade até mesmo da gente ir no dia lá votar, colocar o nosso voto ali dentro da urna, né? Que agora é eletrônica, mas é urna. Então, essa possibilidade de levar um pouquinho do que eu aprendi ao longo aí da minha trajetória acadêmica para as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu acho que é até um débito que eu tenho com a sociedade. Por quê? Porque eu estudei em universidade pública. Então, quem pagou a minha universidade? A sociedade brasileira. Então, eu preciso devolver isso de alguma forma. E nada É uma retribuição, né? Para mim, uma retribuição. E nada melhor do que eu poder chegar e levar um pouco do que eu aprendi, um pouco também da minha solidariedade a essas pessoas, né? Sentir também que eles me aceitam naquele momento de fala, que me tratam bem, que eu chego lá, eu também me sinto em casa. Isso é muito bom, que eu chego nesses locais, eu não me sinto diferente de ninguém, eu me sinto como partícipe daquele momento ali. E eu vou aprender muito com eles. Não sou só eu que estou levando conhecimento. Eles também me passam muito conhecimento pela experiência, pelo tempo que já estão, no caso, no partido. Então, tudo isso faz com que cada vez mais eu queira participar desses movimentos sociais. E, professora, a senhora acredita, a gente falando na questão política, a senhora acredita que os direitos das pessoas, eles estão de fato sendo respeitados e cumpridos pelo governo de uma forma geral? O cidadão está sendo respeitado os seus direitos? A gente ainda tem muitas dificuldades, não é? Muitas dificuldades. Eu falo muito sobre a violência contra as mulheres, porque o próprio Estado brasileiro, ele viola os nossos direitos. No momento em que há uma dificuldade no entendimento de que uma mulher está sofrendo uma violência, de que só a palavra dela não vale tanto para sair uma medida protetiva, por exemplo, a favor daquela mulher. Então, nós temos essa dificuldade ainda do Estado entender que nós precisamos dos nossos direitos efetivados. Um direito aí que toda hora está sendo violado é o direito à educação, que é um direito básico, é um direito fundamental, é um dever do Estado e um direito de todos nós. E você vai numa escola pública, muitas vezes não tem um professor de uma determinada disciplina, por exemplo, química, física, biologia. Às vezes não tem filosofia, não tem. Eu fui fazer uma palestra numa escola aqui em Santarém e professor de filosofia e de química não tinha. Uma pena, na né? escola. Por quê? Porque tinha acabado o contrato e agora a gente vai ter, parece que um concurso. Vamos ver se vão suprir, né, todas essas necessidades a partir desse concurso. Mas, para mim, é o primeiro momento que a gente vê que uma sociedade precisa de muitas mudanças. É quando ela não investe na educação, quando o seu governo não investe de forma efetiva na educação. Porque não adianta um governo vir fazer toda uma trajetória em busca da efetivação da educação, como a gente teve 18 universidades aí fundadas no governo do PT, mas depois a gente não teve essa complementação, essa continuidade. E a gente já tem aí exemplos de países que são considerados, né, mais desenvolvidos, que o investimento em educação foi muito grande. E é isso que falta para o nosso país, você ter o conhecimento para você saber escolher, para você saber em quem votar, qual é a sua melhor escolha, quem é que realmente vai cumprir com o que está prometendo no seu programa de governo, quem é que realmente vai cumprir com aquilo que foi lá no palanque que falou. Quando é que vamos ter esse olhar diferenciado para a população de uma forma geral, ao invés de olhar só para determinados segmentos sociais que têm a economia na mão? Então, nós precisamos olhar para essas pessoas que têm a necessidade de algo a mais. Não adianta fazer cotas se não dá condições para aquela pessoa frequentar a universidade. Falta o quê? Falta uma bolsa. Porque ela não vai passar o dia todinho ali naquela universidade sem comer, sem tomar uma água, sem poder voltar e voltar de casa. Então, todas essas questões, elas precisam ser vistas para também investir nessas pessoas. Não é só abrir a vaga, tem que investir nessas pessoas para elas permanecerem dentro da universidade, se formarem
e trazer o conhecimento para aplicar aqui fora. Eu acho interessante que a gente, como cidadão brasileiro, a gente participe, né, dos movimentos sociais, que de alguma forma a gente vai poder contribuir para que essa implementação das políticas públicas sejam concretizadas e sejam melhores elaboradas para que tenham um alcance mais positivo dentro da nossa sociedade. Vamos continuar acreditando e fazendo a nossa parte, em pelo menos estar participando e buscando caminhos para que a gente tenha uma sociedade melhor. Acho que a esperança a gente nunca pode perder, né? O esperançado deve ser aquele que deve caminhar com a gente todos os dias. É isso aí. Vamos aí em busca de um futuro melhor para o nosso país. Vamos continuar acreditando. Professora, foi uma satisfação muito grande contar com a sua presença aqui no podcast. Essa foi a professora Nazaré Rebelo no Pódio 1.